Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, quarta-feira, 21 de janeiro. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo, a toda a espiritualidade, ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores que nos acompanham. Agradecer pela vida, gratidão, Pai, pela vida, pela nossa vida imortal, gratidão por esta reencarnação, esta existência, onde tanto temos aprendido. Gratidão, Jesus, por tantos ensinamentos ao longo dessas existências, mas especialmente por tanto amor, tanto amparo que envias através destes espíritos amigos que nos cercam e nos auxiliam a cada instante. Que nós possamos, conforme o nosso amadurecimento, ir dando passos rumo ao nosso desenvolvimento, dando passos rumo a Ti, mestre e amigo, a Ti, Pai. Fiquem conosco na nossa jornada que se inicia hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que vamos estudar hoje. Vamos lá. Capítulo 28, Coletânea de Preces. Vem aqui a prece 32, que está no tema ato de submissão e resignação. O nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, tem 28 capítulos. E no último capítulo, Kardec se resolveu colocar as preces, uma coletânea, uma coleção de preces espíritas, que muitos de nós espíritas não absorvemos, não utilizamos como elas poderiam. Na verdade, o que parece apenas uma coleção de preces espíritas não deixa de ser uma compilação de toda a codificação. Porque aqui, Kardec, dentro desse capítulo, rapidamente para nós entendermos, existe uma introdução, onde Kardec vai explicar o fundamento deste capítulo, e existem algumas partes. A primeira parte são preces em geral, e já começa com o Pai Nosso, a oração dominical, que foi a que Jesus nos ensinou. Então, ele comenta aqui frase a frase. Na segunda, no item 1, preces em geral, no 2, preces para si mesmo, onde Kardec nos ensina a orarmos por nós. Primeiramente a máscara de oxigênio em nós, depois nos outros. Por isso a importância de orarmos por nós. Então, preces por nós. E este que nós vamos ver, que é ato de submissão e resignação, está em preces por nós. Mas vamos continuar. No item 3, na parte 3, Kardec vai trazer preces pelos encarnados, por todos os encarnados. E na parte 4, se não me engano são 4 partes, preces pelos desencarnados. Vamos verificar, se não me engano, se ainda tem uma outra parte. Sim, 5 pelos doentes e obsidiados. É o item 5, a parte 5 da nossa coletânea de preces. Então, são 5 partes que nós temos no capítulo das coletâneas.
uma dúvida que pode vir. Mas os espíritas dizem que não precisamos de fórmulas para orar, não é? Que a prece tem que ser sincera, vinda do coração, sentida. Como assim? Kardec está se desdizendo ao trazer um capítulo inteiro de preces. Os espíritos nos ensinam que a prece sim tem que ser sentida, né? Tem que ser do coração. Mas Paulo de Tarso também nos disse que a prece tem que ser inteligível. O que quer dizer isso? Tem que ter entendimento, lógica, primeiramente para nós, para que a nossa razão possa entender, né? Por isso que não oramos em outras línguas, por exemplo. Tem que ser, a nossa razão tem que entender, quem está escutando tem que entender. E muitas vezes nós não conseguimos ali na emoção concatenar ideias. Vamos até sentir, chorar, pedir, nos emocionar. Então, o que Kardec trouxe, instruído pelos espíritos amigos, espíritos da codificação, são roteiros, não regras. Essa é a grande diferença. Não são regras a serem seguidas, essa prece são roteiros, ideias para cada situação que formos precisar. Para nós mesmos, preces em geral, pelos encarnados, pelos desencarnados, pelos obsidiados. Que bonito isso! Então, para nós hoje, os espíritos amigos nos chamaram à oração. E nós vamos ver. Foi o item 32, certo? Certo. Ato de submissão e resignação. Diz assim: observações preliminares. Quando somos atingidos por uma aflição, na maioria das vezes a causa está em nossa própria imprudência, em nossa própria imprevidência ou numa ação anterior. Assim, devemos atribuir esta aflição somente a nós mesmos. Se não temos participação na causa da infelicidade, ou ela é uma prova para essa vida, ou ela é uma prova para essa existência, ou ela é uma expiação por ou uma expiação por faltas cometidas em existências anteriores. Nesse caso, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, pois sempre somos punidos naquilo em que pecamos. Aí eles nos orientam. Veja nesta obra, capítulo 5, itens 4, 5 e seguintes. Viram como é uma compilação dos ensinamentos de toda a codificação? Mesmo numa coletânea de preces, Kardec está nos ensinando. Continuamos. Nas causas que nos afligem, vemos apenas o mal do momento e não as boas consequências que esse mal poderá trazer. Muitas vezes, o bem é a consequência de um mal passageiro, assim como a cura de uma doença é a consequência dos meios dolorosos que foram utilizados para que ela ocorresse. Em todos os casos, devemos nos submeter sempre à vontade de Deus. As aflições da vida devem ser suportadas com coragem, se quisermos que elas nos sejam levadas em conta, e para que possam ser aplicadas a nós as palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem. Veja nesta obra, capítulo 5, item 18. Que bonito esse convite à submissão, que é aceitarmos as aflições que nos vêm, porque aqui nós já aprendemos no Evangelho, e aqui também nossa chamada para a prece vai nos dizer: se temos uma aflição
Ou é porque fomos negligentes nesta existência, ou é uma expiação. Lembra, expiação é quando a gente expia lá na vida anterior, em uma existência, porque a vida é uma só, imortal. Mas expiamos lá numa existência anterior, algo que fizemos, e pela natureza da nossa expiação, nós podemos imaginar a natureza da causa, do que fizemos lá para estarmos passando por essa aflição nesta reencarnação. Então, para que nos revoltarmos? Não é adorar a tristeza, não somos masoquistas de forma alguma, mas passar resignados, submetidos e transformar isso no bem, na cura, não é mesmo? Após a doença, como tão bem disse aqui. E aí pede para nós uma prece, em que nós vamos deixar para o final. Antes vamos ver uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver uma pergunta do Livro dos Espíritos para hoje. Lei da Igualdade, capítulo 9. Vamos à pergunta 1. Igualdade natural, pergunta 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Kardec perguntou aos espíritos. E eles responderam sim. Os espíritos encarnados e desencarnados tendem para o mesmo objetivo, e Deus fez suas leis para todos. Quando vocês dizem o sol brilha para todos, estão dizendo uma verdade maior e mais abrangente do que imaginam. Portanto, Kardec perguntou: todos somos realmente iguais perante Deus? E essa é a maior verdade. Não que exista uma verdade maior, mas fazendo uma licença poética com o termo verdade, para Deus somos todos iguais. Olha que lindo. Quando vocês dizem o sol brilha para todos, é a maior verdade que podem estar dizendo. E tem uma nota de Kardec que diz assim: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos somos iguais. Lei de igualdade. Graças a Deus. Isso nos conforta e isso é a base da justiça divina, que tanto nos faz crer no futuro. Porque, como já vimos aqui, o que explicaria tanta desigualdade se tudo tivesse que caber somente nessa existência, não é mesmo? Agora sim, nós vamos encerrar fazendo a prece do item 32 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o que veio para nós hoje. Portanto, quem quiser fechar os olhos, eu vou ler. Quem quiser pegar sua água e com muita fé pedir aos espíritos de luz que a fluidifiquem, vamos lá, fechando os olhos, vamos elevar o nosso pensamento assim: meu Deus, sinto necessidade de lhe pedir forças, a fim de que eu possa suportar as provações que o Senhor me enviou. Permita que o meu espírito se ilumine para que eu possa avaliar toda a extensão do seu amor, que me faz corrigir os erros que cometi por querer me salvar. Meu Deus, eu aceito com resignação as provações,
mas sou tão fraco que temo cair se o Senhor não me ajudar. Não me abandone, Senhor, pois sozinho nada sou. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.